Meus queridos, minhas queridas, amigos e alunos, estamos aqui para mais um dia de conteúdo do nosso curso. Agradecendo imensamente aí mais uma vez a presença de todos vocês, o tempo dedicado a assistir o nosso conteúdo. Estamos aqui hoje para mais um super encontro interessante. Se você perdeu algum conteúdo passado, nós já estamos disponibilizando para vocês lá no YouTube. Olha nosso canal aqui embaixo, entra lá, se cadastra lá, coloca como seguidor do nosso canal, coloca a ativação do sininho lá para vocês receberem as informações e vocês vão estar sendo atualizados constantemente do nosso conteúdo. O canal tá ficando bem redondinho, com todas as playlists, uma via bem bacana de conteúdo a vocês. Para aqueles que estão interessados no curso de biomecânica ou no curso de personal trainer, vou pedir aqui o link da landing page dos dois cursos para que vocês possam avaliar aí e caso tenham interesse de se especializar, se tornar especialista no assunto, vai ser uma honra estar com vocês no nosso curso de 400 horas, muito mais conteúdo em todas as versões que a gente tem lá a oferecer. E vamos com tudo, o nosso assunto de hoje é um assunto da moda, vamos chamar assim, a coisa que chegou lá depois de tanto tempo esquecido devagarinho e tomou uma proporção global como nova característica de treinamento, prática de atividade física, método de reabilitação, o famoso levantamento de peso olímpico. E olha que maravilha, dentro da nossa sequência do curso, nós falamos de um exercício básico que era o agachamento, falamos lá com o professor Felipe, na nossa última aula, sobre a aplicabilidade de velocidade e agora a gente entra num assunto interessantíssimo porque nós vamos juntar muita coisa aqui, além das técnicas básicas de agachamento e também das técnicas de velocidade descritas na nossa última aula, a gente vai falar sobre grandes amplitudes de movimento e grandes variações de movimento dentro da mesma condição de tarefa de elevação do peso. Dentro do nosso conceito aí de treinamento, né? A gente já praticamente está fechando aí, depois a gente vai falar um pouquinho sobre HIIT, um pouquinho ainda sobre funcional, mas a gente já está entrando na variação master do treinamento, onde a gente mistura manipulação de carga, aplicação de velocidade, tarefas de manipulação do peso com grandes amplitudes de movimento. Estamos chegando num ponto bem bacana que já se encaixa aí como os exercícios de altíssima complexidade. Para dar start a isso, eu queria convidar vocês para uma historinha bem interessante que mostra de onde viemos e por que nós encontramos tantos preconceitos hoje quando falamos de treinamento de alta mobilidade e ao mesmo tempo alta velocidade. Vamos lá então para a nossa apresentação, falando um pouquinho do tema de hoje, LPO, não como uma modalidade esportiva, mas como um novo caminho para a saúde. Eu vou fazer uma pausa rápida aqui dentro da apresentação, até por uma questão de curiosidade, né, para aqueles que me conhecem mais de perto. Por que eu intitulei a aula, a LPO, como um novo caminho para a saúde? Justamente porque eu uso muito a ferramenta LPO como um novo caminho de promoção de saúde, seja para reabilitação de lesões, seja para saúde e qualidade de vida.
Já usei como alta performance, trabalhando com atletas de alto rendimento, não trabalho mais há algum tempo com atletas de alto rendimento, mas hoje clinicamente é uma das ferramentas que eu mais uso. Vale lembrar aqui que o fato de eu usar o LPO como ferramenta não me torna um defensor do LPO como ferramenta, como já fui caracterizado muitas vezes. O Fábio é um defensor árduo do LPO, porque ele usa LPO e ele adora LPO e ele defende o LPO. A coisa não é bem assim, né? A gente vai ver isso hoje. Eu sou um crítico do LPO, sei filtrar as questões interessantes do LPO e diferenciá-las das questões que são ruins do LPO, sei adaptar o LPO como mais uma ferramenta dentro dos recursos biomecânicos que a gente tem, e vale lembrar aqui que se eu uso em algum momento a ferramenta LPO com muita frequência é porque dentro dessa ferramenta eu encontrei soluções interessantes para as minhas necessidades. Isso não é uma defensoria, vamos chamar assim, de um método, isso não é levantar religiosamente a bandeira de um método, muito pelo contrário. O LPO tem muita coisa que não se encaixa para muitas pessoas e eu vou tentar colocar isso daí para vocês hoje. O LPO tem inúmeros pontos falhos e o LPO tem também bastante coisa interessante, principalmente no quesito treinamento de potência com funcionalidade de amplitude de movimento. Mas não é uma ferramenta para todos, é uma ferramenta que envolve exercícios complexos e de alto risco e a gente tem que ser muito criterioso na hora de prescrever LPO, conhecendo muito bem a particularidade do nosso aluno e também a limitação que nós temos nas questões didáticas de prescrição de treinamento. Eu trabalho com isso já há muitos anos e, modéstia à parte, eu já tenho bastante experiência clínica para trabalho do LPO. Isso não quer dizer que o LPO pode ser a solução do problema daquele seu paciente com hérnia de disco. Isso quer dizer que pode ser uma ferramenta interessante e se você dominar essa ferramenta, aí sim você pode torná-la uma solução importante para o seu paciente com hérnia de disco. O simples fato de falar eu faço LPO não significa fazer LPO direito. A gente hoje vem defendendo muito, através de algoritmos, quais seriam as árvores de decisão para prescrição dentro de uma metodologia própria que nós criamos de ensino do LPO, tá certo? Então vamos lá com muita cautela, depois desse desabafo, voltar para o nosso slide para falar um pouquinho de uma história bem interessante que talvez explique um pouquinho daquilo que vivemos hoje. Vamos começar a nossa brincadeira lá no laboratório de pesquisa do Dr. David Bruce Banner, quando, após não conseguir impedir a morte de sua esposa, o nosso médico em questão buscava, através de suas pesquisas, a descoberta de um despertar de uma força ainda desconhecida dentro do corpo humano que supostamente habitaria o corpo de todos nós. Vejam que depois de muitas experiências e muita exposição à radiação, uma grave explosão no laboratório acaba fazendo com que ele caia abaixo de um armário e comece a ter risco de vida, e neste exato momento algo surpreendente acontece. Nasci ali em 1977, diante dos nossos olhos, a transcrição para a televisão daquele que já era conhecido como um dos maiores super-heróis de quadrinhos da rede Marvel, conhecido como o Incrível Hulk. Embora esse personagem tenha sido criado na década de 60, na revista número 1 da Marvel, a gente sabe que ele só conseguiu ser adaptado para a televisão em 1977. Dentro desse componente,
indubitavelmente, o Incrível Hulk é o personagem mais conhecido da história Marvel. E dentro até da nossa curiosidade, né, o nome do cientista David foi escolhido por estabelecer uma ponte histórica, né, e bíblica entre Davi e Golias, que fazia menção a uma analogia conflituosa entre um cientista e o seu alter ego. Vejam claramente que quando hoje vocês acessam lá as histórias do Incrível Hulk, uma forma muito interessante de transformação ocorre, né? Através da arte gráfica, o ator, que tem proporções humanas, dá origem a um avatar de antropometria totalmente desproporcional às características do corpo humano, e através desse efeito gráfico, a ilusão do cinema acaba nos encantando com um ser totalmente monstruoso. Mas em 1977 a coisa não era bem assim. Para transformar, né, o finado Bill Bixby em Incrível Hulk, um ator de 1,75 m virar um ser de 1,94 m pesando 135 quilos, nós, digamos assim, teríamos que vencer um grande desafio que para a era do cinema não existia ainda o recurso gráfico que existe hoje, era um dos pontos mais conflituosos e mais desafiantes. E aí vem a grande questão: onde encontrar um sujeito de proporções tão diferenciadas daquilo que a gente tinha na época do cinema e também na nossa época de vida? Foi aí que, já na cidade de Venice Beach, na Califórnia, um determinado grupo de atletas que praticavam uma modalidade chamada de fisiculturismo fizeram um reality show de exposição da vida atlética deles durante a preparação para o Campeonato Mundial de Fisiculturismo, intitulado Mr. Olímpia. Vejam que nesse momento o grande protagonista disso tudo, Arnold Schwarzenegger, era um dos caras que mais tinha uma imagem voltada aí para estrelar aquele ser desproporcional, mas dentro desse grupo ainda tinha um atleta com características mais bizarras, vamos chamar assim, características mais designadas de um ser monstruoso do que o próprio Arnold, grande vencedor aí do Mr. Olímpia. Foi aí que, ao invés de usar o protagonista principal, o cinema resolveu usar Louis Ferrigno, que por muitos anos estrelou o Hulk da TV, que migrou dos quadrinhos para a TV, e notem que foi também o grande cara que abriu as portas para que logo em seguida Arnold Schwarzenegger tivesse ali despontando com outros heróis como Conan, o Exterminador do Futuro, o Predador, juntamente com o próprio Louis Ferrigno, que mais 2 vezes apareceu aí estrelando o filme Hércules, e também a saga Rocky Balboa, que mostrava a carreira de um atleta de boxe se degladiando nos ringues com atletas de porte físico invejável. Aquele velho herói da década de 70 começava a desaparecer, e o herói da década de 80 no cinema já tinha características físicas totalmente diferentes. Vejam que
Charles Bronson, Bud Spencer, o próprio Chuck Norris não chegava nem perto das novas características de modalidade que existem. E aí vem aquela questão, né? Imaginem que o cinema traz para dentro da nossa casa um corpo totalmente diferente daquele que estávamos acostumados a ver, e a questão é quase que instantânea, né? De onde eles vêm, o que eles comem, o que eles fazem para ficar forte desse jeito. E foi aí que os meninos de Venice Beach, através do reality show Pump Iron e também do cinema, começaram a tomar as casas do mundo inteiro. Junto com eles, a febre de uma coisa chamada de musculação. E essa musculação tomou aí grandes proporções. Aqui a gente vê uma foto da extinta Sala da Fórmula, que foi coordenada aí pelo nosso querido amigo e professor Mauro Cardassi, até a mais atual, né, a versão atual dela, que é a sala hoje da Bodytech Unidade Eldorado, maior academia da América Latina, tomando uma proporção muito bacana que veio junto com o boom da era de levantamento de peso como uma forma de ter um corpo bonito e um corpo saudável. Tudo ia muito bem, a gente já estava bem acostumadinho lá com os exercícios de máquina, que começaram a tomar forma na década de 80, quando de repente aparece quem? Ninguém mais que ele, o CrossFit, trazendo aí multidões a assistir às competições que faziam com que houvesse uma junção entre atletismo, levantamento de peso e ginástica olímpica. Isso acabava de despertar para a nossa humanidade uma modalidade que estava totalmente engavetada, uma modalidade de levantamento de peso. E a partir daí, a gente chega no nosso grande objetivo da aula de hoje, que é caracterizar o levantamento olímpico, mas pela característica que ele encontrou no seu tempo moderno, né? Não mais como uma modalidade esportiva, e sim como hoje uma prática de atividade física, que é justamente o que a gente vem observando nos últimos anos. Com a chegada do CrossFit e a repopularização do levantamento de peso e também do levantamento de peso olímpico, a gente deixou aquela modalidade que tinha ali, até poucos anos atrás, no máximo 300 atletas federados no nosso país, e começou a enxergar uma prática de atividade física brilhante e com uma coisa muito interessante. O cara fazia levantamento olímpico há 2 semanas e perguntava para o amigo dele, e aí, quanto é que você já faz no snatch, né? Quando a gente pega lá países tradicionais no levantamento de peso olímpico, a gente vê claramente que esses países passam por um processo de aprendizagem de levantamento de peso, onde crianças fazem posturas com cabinho de vassoura, colocando peso para cima, sem nenhuma carga extra, sim, pela simulação do cabo de vassoura ou do bastão de madeira, que tem uma carga praticamente desprezível, e em cima disso eles vão desenvolvendo técnicas para depois receberem a implementação de carga. Nessa nova era, a coisa não é bem assim. Quando o cara chega lá, ele recebe 10 minutos de orientação e ele já está com uma barra que pesa de 15 a 20 quilos nas costas, para a partir daí começar gradativamente a vencer desafios que são justamente de colocar mais carga. Só nessa pequena introdução já começa a fazer sentido que esse não é o DNA do nosso curso. A gente veio construindo com vocês conceitos básicos de biomecânica, de corpo humano, de locomoção, até chegarmos a componentes técnicos de exercício. E só depois que a gente chegou a componentes técnicos extremamente refinados,
que a gente começou a apresentar para vocês velocidade de execução de exercício. Em contrapartida, o que a gente vê na nova era do levantamento de peso olímpico é o inverso. Uma modalidade que foi apresentada a pessoas que já haviam desacostumado a treinar com cargas de peso livre. Vejam que dentro da década de 80 até hoje, nós temos aí em média 40 anos, com o perdão da exposição pública da minha idade, digo que já tenho 42, né, praticamente não vivemos numa condição de popularidade dessa modalidade. Quem viveu talvez na década de 60, de 70, tivesse mais contato com o levantamento de peso livre justamente por não existirem as máquinas. Quem já nasceu na década de 80 e começou a treinar na década de 90, já teve uma facilidade muito maior para encontrar academias de máquina. E nessas academias de máquina sequer a gente tinha um cavalete de agachamento. Na unidade, na versão anterior que a gente tem hoje da sala de musculação que a gente trabalha e trabalha com muito carinho, que é da Bodytech, lá do Shopping Eldorado, com com a maior sala de musculação da América Latina. Na primeira versão, ainda na Academia Fórmula, a gente tinha um cavalete de agachamento, uma região para fazer agachamento. Hoje a gente vê lá uma sequência de 6 Power Hacks, ou seja, Power Hack, para quem não conhece, é uma estação para se fazer agachamento, para se fazer levantamento de peso livre. Nós não estávamos acostumados ao levantamento de peso quando fomos surpreendidos pela nova modalidade. Todo mundo começou com levantamento de peso, com levantamento básico, com HIIT, com CrossFit. E esse é um grande problema. A partir do momento que a gente pega uma modalidade esportiva e quer trazer ela para uma prática de atividade física fitness, sem sequer ter ali as capacidades físicas básicas para a execução de tarefas complexas como as tarefas do levantamento de peso olímpico. Então vamos para frente aqui e eu vou começar mostrando um pouquinho dessas tarefas a partir do momento que a gente costuma dizer que o levantamento de peso sai aqui do máximo das extremidades de movimento e vai para cá também ao máximo extremo de movimento, porém em ângulos totalmente opostos. O que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento, a gente tem torques inclinatórios e rotatórios medialmente. O tronco tem a tendência a cair, as escápulas a abrir, o ombro a rodar medialmente, o joelho a valgar, o arco plantar medial a desabar, justamente porque o centro de gravidade passa à frente do nosso corpo e a maior carga está em queda à frente. Nesse momento, a gente precisa sair de uma postura máxima de encolhimento de membro inferior, de sustentação de coluna e de manutenção de escápulas e cervical, para conduzir essa barra até a postura mais alta possível. Porque a partir dessa postura alta que nós encontramos com a barra, ainda tomando uma mínima inércia de subida, eu vou precisar usar toda a velocidade do meu corpo de uma tríplice extensão de membro inferior e também de coluna, para voltar para uma flexão, uma tríplice flexão de membros inferiores e automaticamente uma postura de adução do ombro para uma postura de máxima abdução e rotação lateral desse ombro. Ou seja, em alguns segundos
em torno de 2 segundos, eu saio do máximo da flexão para o máximo da extensão. Em posturas que me levam a uma grande hostilidade. Olha que interessante. Quando a gente vai medir pressão intraabdominal, e eu quero que vocês entendam pressão intraabdominal como uma estratégia do corpo de estabilização de coluna, quando a gente vai olhar lá os picos de pressão intraabdominal, a gente vai ver que eles vão acontecer, em primeiro lugar, numa condição onde eu estou no máximo da flexão e também numa condição onde eu estou fazendo transições de peso, por exemplo, jogando peso do ombro para cima, endureço o centro, jogo o peso para cima. E essas condições são extremamente observadas aqui por serem favoráveis ao desespero do nosso corpo de tentar manter a pressão intraabdominal numa condição onde cargas extremas estão atuando sobre o nosso corpo. Nessa hora, a gente vê que a postura de tríplice extensão é a única postura onde a gente tem neutralidade da nossa massa, mas para chegar até ela, a gente passa por pontos hostis, tanto de flexão quanto de extensão dos nossos membros superiores e também dos nossos membros inferiores. E é nessa hora que a gente precisa entender um pouquinho mais do que é esse tal levantamento de peso olímpico dentro das modalidades que ele está acostumado a trabalhar. Também seria muita pretensão da nossa parte querer ensinar LPO em 1h30, mas aqui a gente separou para vocês duas características clássicas do LPO, que são as características relacionadas aos gestos de snatch ou de arranco e de clean jerk ou de arremesso, que são as modalidades de competição do LPO. Então vamos voltar aqui para a nossa apresentação, falando um pouquinho aí dessas características e vejam que todo o arranco de peso no chão começa com uma condição chamada de primeira puxada, onde o posicionamento de flexibilidade, de encolhimento de membro inferior associado a uma estabilidade de centro, de escápula e de coluna cervical é mais do que importante para que eu consiga alavancar essa barra da frente. Passado esse momento, um momento numa vista lateral, onde a gente tem aqui uma postura forte de alavancagem justamente para conseguir conduzir a barra sobre o joelho. Passado esse momento, através de um gesto chamado como double knee bend, que é a passagem da barra pelo joelho, o atleta volta a começar a ficar em pé. Sustentando aqui esse peso na mão. E é nessa hora que ele vai acelerar essa barra para que ela atinja na segunda puxada aqui o máximo de altura possível e através desse máximo de altura possível, que chega a aproximadamente 65% da altura do atleta, ele tenha um espaçamento de recuo para conseguir fazer os movimentos totalmente inversos, que são aqui a passagem do atleta para baixo da barra. Então, olha que interessante. Nessa hora, em carga máxima, o sujeito desenvolve uma velocidade de 1,65 a 2,28 metros por segundo. Em carga submáxima, ele pode chegar até 3 metros por segundo. Se a gente for lembrar lá da aula do professor Felipe, da nossa última aula, ele dizia que quando
a gente está a uma velocidade de 1 metro por segundo, a gente está conduzindo aproximadamente 60% da nossa carga máxima. Aqui o cara está com a carga máxima para o gesto, né? Isso é uma coisa interessante, e ele consegue gerar até 3 metros por segundo de velocidade. Uma outra coisa interessante é que você fala, tá, mas se ele fosse fazer agachamento, ele levantaria muito mais carga, mais ou menos, né? Um sujeito extremamente técnico consegue fazer o snatch com aproximadamente 80% da carga que ele conseguiria no agachamento. Isso é um dado muito significativo, que mostra claramente que a modalidade de LPO, a modalidade de levantamento de peso, exige um componente técnico. E a partir do momento que eu sou altamente técnico, eu consigo levantar muito peso. Eu consigo, através de todos esses movimentos, levantar até 80% da carga que eu levantaria durante o gesto de agachamento. Fábio, você consegue fazer isso? Nem perto disso, eu diria. E modéstia à parte, eu pratiquei muito tempo LPO. Quando a gente vai falar desses níveis mais altos, a gente já está falando de atletas de altíssimo rendimento, tá? Atletas que têm uma caracterização de força muito aprimorada. Então, notem aí que para chegar nesses números clássicos do LPO, a gente precisa treinar muito LPO. E muito LPO significa começar a treinar desde criança. Começar a treinar para conseguir aí com 30 anos, 15 anos de prática, 20 anos de prática, que é o que a gente vê nesses atletas olímpicos que levantam grandes cargas. Tentar começar uma modalidade esportiva usando LPO, e tentando levantar 80% da carga que você levanta no agachamento, seria praticamente um suicídio. É por isso que eu costumo dizer que nós fomos apresentados ao LPO de uma forma muito constrangedora e talvez não seguindo as normas da aprendizagem motora necessária, da aprendizagem motora e das capacidades físicas de força e flexibilidade necessárias para a prática dessa modalidade. E o que é pior, nós fomos apresentados ao LPO pelo CrossFit, que veio de um país, Estados Unidos, que é nada tradicional no LPO. E isso acaba gerando uma preocupação muito grande quando a gente fala sobre LPO como forma de saúde e prática de atividade física. De uma maneira geral, quando a gente começa a estudar biomecânica do LPO, a gente acaba se deparando ainda com uma quantidade muito pequena de artigos que falam da biomecânica clássica do LPO. Me recordo bem quando eu dei o primeiro curso de LPO em 2013, onde eu fiz uma varredura na literatura e que prestassem mesmo ali, eu tinha menos de 10 artigos na mão. Hoje a gente acha mais artigos relacionados a LPO, mas isso só aconteceu pela exacerbação do CrossFit. Quando a gente vai buscar claramente aqueles em atletas mesmo de levantamento de peso, ainda o número é muito baixo. Por isso, costumo dizer que sabemos muito pouco ainda da biomecânica do LPO, tem muita coisa para acontecer, principalmente dentro de caracterizações de pessoas que não são hábeis para fazer LPO, ok? Vamos voltar aqui. Lembrando que depois que você se enfia embaixo da barra, ela volta a você impiedosamente numa tentativa de jogar seus ombros para trás, seu joelho para a máxima flexão e a sua coluna para a inclinação anterior, associado aos desabamentos de pé e também aos desabamentos de valgo de joelho. Aquele sujeito que sobreviver a essa condição conseguirá tranquilamente fazer a volta da modalidade. A duração de esforço total dentro da modalidade de snatch é de 3 a 5 segundos. Vamos tocar nossa vida para frente aqui. Vamos falar agora da segunda modalidade
competitiva do LPO, que também é a segunda prova da série, que é intitulada Clean and Jerk em inglês, ou arremesso de peso na língua portuguesa. Notem que os princípios são muito parecidos com o que a gente falou do snatch. Num primeiro momento, a gente falou que a gente precisava tirar o peso do chão e passar pelo joelho. E notem que aqui a coisa é exatamente igual. O fator de diferenciação aqui é que, ao invés de trazer o peso em uma única vez para cima da cabeça, o que a gente pode fazer? A gente pode jogar o peso para o ombro para depois jogá-lo para cima. E essa sequência de 6 fotos faz menção apenas à primeira parte do clean jerk, que seria, usando a língua inglesa, a parte do clean, a parte de trazer o peso para a região dos ombros. Notem então que isso permite que eu tenha uma pegada mais fechada e, naturalmente, que eu consiga manipular mais peso ou manipular mais carga. Vejam aqui que em cargas máximas a velocidade desse movimento é mais lenta. Mesmo assim, em cargas submáximas pode chegar a velocidades bastante altas. A partir do momento que eu dei uma certa altura na barra, eu também vou enfiar o meu corpo para baixo dela, receber a carga que ela me traz e voltar a ficar em pé. A partir daqui, eu chamo a atenção de vocês para um assunto bem interessante, que é o quê? A segunda etapa desse contramovimento, desse suporte de peso, onde eu vou sair com o peso do ombro, chicotear ele num gesto de contramovimento de agachamento e voltar a jogar esse peso para cima da minha cabeça. Então vocês têm que imaginar aqui esse sujeito descendo, chicoteando e pum, empurrando. Essa segunda empurrada é o que vai determinar a saída de peso do ombro. E olha que interessante, em uma categoria de 56 kg, o sujeito consegue impor 2.140 watts de potência. Em uma categoria de 105 kg, o sujeito consegue impor quase 5.000 watts de potência. Isso é rápido e isso é potente demais. Pensando aí que a relação de watt-quilograma chega a ser até 4 vezes maior do que o peso do corpo em quilograma pela categoria. E esse chicote de queda do peso e restituição de energia acima gera uma carga de força de reação de solo de aproximadamente 17, eu não errei o número, 17 vezes o peso corporal do sujeito. Olha que brincadeira de mau gosto. O gesto de agachar e jogar para cima é um dos gestos mais agressivos para a compressão do nosso corpo e pode, com isso, acabar fazendo com que o nosso corpo quebre justamente no elo mais fraco. E eu estou falando isso com muito carinho para vocês, porque muitas academias aí hoje, das mais diferentes formas de prática da manipulação de peso, seja na musculação, seja no crossfit, numa academia de HIIT, acabam usando, quando a pessoa não consegue fazer o gesto completo do LPO, o final do movimento de empurrada como um dos primeiros exercícios a ser apresentado para o aluno. E vejam que esse exercício também é um dos que gera mais carga na coluna pela restituição rápida de energia e a dureza necessária do corpo para conseguir descer o peso, endurecer o corpo para que esse peso
morra no corpo e se restitua para cima. Isso exige um stiffness muito forte de corpo, e vejam que mesmo com cargas submáximas, eu estou falando 17 vezes o peso do corpo em atletas de alto rendimento, mesmo com cargas submáximas, isso pode chegar a algumas vezes o peso do corpo em pessoas que não estão, na dica de nada, preparadas para receber essa carga. A moral da história, clinicamente a gente vem acompanhando e a literatura vem desbravando. Pessoas que começam a fazer LPO têm um altíssimo índice de lesão. Vamos continuar aqui a nossa brincadeira, vamos passar para frente para mostrar por que o LPO se tornou uma coisinha tão popular. Olha que legal! Quando você pega atletas de LPO brincando de pular, ele vai agachar e ele vai conseguir uma potência de membros inferiores. Vou mostrar de novo para vocês. Extremamente eficiente. O chinês aqui está falando porra, porra. Ele também falou palavrão. Olha que interessante. Pela capacidade lateral de alavancar peso do chão, passar pelo joelho e voltar a ficar em pé com esse peso em tríplice extensão, a capacidade desenvolvida de tríplice extensão do LPO pode ser transferida, como já foi citado aqui algumas vezes, olha lá, nesse outro gráfico. Essa capacidade de tríplice extensão em alta velocidade alavancando aqui a massa do corpo da frente, fez com que o LPO pudesse ser usado em diferentes formas de preparação física. Veja que ele fornece estímulos superiores para o desenvolvimento de força quando comparados até a pliometria, sprints e querobel. Esses artigos vieram desbravando na literatura de tempos mais distantes até tempos mais recentes e acabaram fazendo com que o LPO se transformasse em uma modalidade de prática de preparação física dentro de tudo isso aí que a gente vem observando aqui no nosso curso. E aqui eu chamo a vocês um convite, né, de pensar um pouquinho dentro de tudo que a gente já falou, dentro do que o professor Mauro falou lá atrás, quando a gente falou sobre técnica, por quê, para quê, variação de braço de alavanca. O professor Felipe falou sobre velocidade de movimento e antes disso eu sozinho vim aqui e falei para vocês sobre a capacidade técnica necessária para desenvolver a tríplice extensão. Vejam que mesmo quando a gente está trabalhando com atletas de alto rendimento, né, e esse é o meu convite ao pensamento, a gente pode ter limitações importantes que não capacitam o atleta a fazer isso. Outra coisa interessantíssima é que a técnica de movimento do LPO é totalmente diferente da técnica de movimento da corrida, é totalmente diferente da técnica de movimento do agachamento, embora o agachamento seja um movimento de base, o LPO atende a técnicas diferentes, eu acho que vocês vão lembrar lá, quando o professor Mauro mostrou nos braços de alavanca três atletas que fazem agachamento de forma diferente, um basista, um levantador de peso olímpico e, consequentemente, um cara que fazia fitness em academia usando um Smith Machine. E dentro dessas três variações, a gente teve 3 variações de braço de alavanca.
O LPO é técnico dependente e é a modalidade esportiva com componente neuromotor técnico mais complexo dentro da manipulação de peso. A gente pode definir isso como o movimento mais complexo que você pode fazer manipulando peso. E isso é uma atenção muito grande a todos vocês que pretendem trabalhar com LPO, que pretendem trazer a modalidade de LPO para vocês, como uma forma de preparação física, mesmo em atletas de alto rendimento. Mesmo em pessoas que estão habituadas com altas cargas da modalidade. Porque, mesmo com essas cargas, o LPO é técnico dependente, tem uma especificidade muito própria. E pensando nessa linha de raciocínio, eu queria ilustrar a vocês uma coisa que ficou bem evidente há pouquíssimo tempo atrás. Falamos hoje de uma linha do tempo que se perpetuará. Então, no dia hoje que gravamos isso, janeiro de 2021, eu falo de uma condição que foi a última Copa do Mundo que nós tivemos. Olha que interessante aqui, gente. Apareceu lá como preparação física dos atletas de futebol da última Copa do Mundo a modalidade de levantamento de peso e LPO como forma de preparação física. E isso se tornou muito público, né, com chamadas como essa: bora levantar peso, a Copa vem aí. E olha que bacana, dentro dessa modalidade de levantamento de peso, as pessoas esperavam melhor rendimento e também prevenção de lesões, como é muito prometido por essa modalidade. A coisa não foi bem como se esperava, e eu trouxe aqui algumas manchetes que mostram isso. Lesões atrapalham a seleção, comissão se defende, está tudo controlado. Na época que ocorreu o Mundial, eu fiz uma busca do Google e cliquei lá, lesões na seleção brasileira. E olha o que apareceu já de primeira página. Lesões atrapalham seleção e comissão técnica se defende. Está controlado. Lesões, cartões e má fase, as dúvidas e possibilidade de Tite. Seleção, olha lá que bela justificativa. Mudança constante de colchão pode causar as lesões sentidas, afinal dormiram em barracas, né? Perdoem a minha maldade, é só uma brincadeira. Brasil na Copa 2018. Brasil sofre mais que rivais com lesões. Seleção brasileira bate recorde de lesões em uma Copa do Mundo. Vejam aí que a expectativa era uma, mas a realidade talvez não tenha sido a mesma. Eu não estou culpando de forma alguma o LPO como o causador ou o protetor disso. Vejam que existem inúmeras variáveis que podem levar a uma epidemia de lesões como essa, mas acho que a gente tem um ponto interessante aqui a discutir, que o LPO usado como preparação física é mais uma ferramenta que não faz verão e, além de tudo isso, num quadro de competição, pode até prejudicar o atleta por somar uma carga de treinamento muito grande, baseado naquilo que a gente viu. O cara está tirando aqui aproximadamente, estamos aqui com um componente de 20, duas bolachas de 80, 100 quilos do chão, e calculando isso por uma velocidade média de 1 metro por segundo, ele teria que ter uma carga máxima de mais de 200 quilogramas para estar realizando essa carga a 1 metro por segundo. Notem que, baseado nos princípios que a gente falou, aqui o que foi priorizado é a
carga. Um outro ponto que fere tudo que a gente discutiu até então é o fator técnica, e eu vou dar play nesse vídeo e vou puxar gradativamente aqui. Eu tive que descaracterizar para que não geremos aí nenhuma questão ética contra os profissionais atuantes, mas vejam aqui que a característica técnica desse atleta é praticamente zero. Observem o ombro esquerdo dele numa rotação absurda na primeira puxada e num segundo momento, quando ele vai fazer o jerk, ele tira a barra do peito até antes de empurrar com o corpo para cima, né? Quem entende minimamente de LPO sabe que isso daqui é uma agressão à técnica, é um fator muito perigoso e a gente sabe que o índice de lesões de uma modalidade está intimamente relacionado a um não domínio da técnica. E isso é uma questão que esse artigo acabou trazendo para a gente sobre o porquê não usar variações de técnica ao invés de tentar aprimorar a técnica de LPO em atletas que não praticam LPO e que não têm a mínima intimidade com o LPO. E aqui a gente vem numa questão bem interessante. Se eu quiser realmente treinar LPO como forma de preparação física, será que eu tenho tempo hábil para ensinar aquele cara em uma temporada a fazer LPO para depois desfrutar dos prazeres do LPO? Segunda coisa, se você tem esse tempo, será que a modalidade LPO é suficiente para transmitir os benefícios para a modalidade que aquele cara pratica? E eu diria, muitas vezes não. LPO não tem feedback, não tem velocidade de reação, tem velocidade só de ação. LPO muitas vezes não atua com os componentes de atenuação de carga. Você pode puxar uma barra para cima e a sua modalidade esportiva exige uma atenuação de carga, mas você não sabe fazer o catch, você não sabe entrar embaixo da barra. Então, dentro de tudo isso, eu te pergunto, isso tem alguma relação com aquilo que você quer fazer? Ou você só está falando que você vai fazer LPO porque você ouviu falar que é bom para tudo? LPO não é bom para tudo, LPO falha em muitas coisas. Outro detalhe muito interessante, será que o LPO não vai exacerbar o volume de treinamento técnico? Isso é uma coisa também muito importante. Se você é um praticante de LPO, será que você precisa mesmo manipular aquelas cargas que você viu nas competições de LPO, onde o sujeito está ali para fazer o levantamento de peso máximo? Ou você precisa trabalhar dentro de componentes técnicos de velocidade, onde com 60% da carga você consegue todos os benefícios do treino de potência, consegue manter a velocidade de movimento de 1 metro por segundo, como foi discutido na nossa aula anterior com o Felipe, sem exacerbar o risco às suas articulações, como foi muito bem pregado aqui pelo professor Mauro em aulas anteriores. Então, notem que, de uma maneira geral, a gente vem trazendo para vocês questões que precisam ser muito bem aplicadas antes de eleger ou não uma modalidade como boa ou ruim. Aqui a gente não está falando de um exercício apenas, a gente está falando de uma modalidade esportiva. E vejam que a proposta muitas vezes é que a gente não use o LPO, mas que a gente use variações do LPO, como o próprio agachamento, agachamento com salto, as puxadas, sem fazer os movimentos de recuperação da barra que envolvem gestos muito mais agressivos para o corpo humano. E já chegando no final do nosso tempo, vamos agora para as dicas do professor, que quando o assunto é LPO, tomaram até proporções diferentes do que a gente vinha vendo aqui. O professor escreveu 2 lousas de dicas de LPO para vocês. Primeiro, o LPO trabalha articulações em suas especificidades de órgãos, com componentes de geração de força e atenuação de carga, integrando o sistema em suas proporções de equilíbrio através da especificidade de cada órgão,
coordenação centro-periférica. LPO é técnico dependente. Muitos atletas não conseguirão executar corretamente, porém, inúmeras derivadas de exercício com barra poderão dar conta do recado, que foi o assunto agora do nosso último slide. Como então falar bem do LPO? E essa é uma coisa legal. Pela alta solicitação de movimento articular combinado, talvez seja a melhor forma de estímulo à flexibilidade funcional que existe no mercado. Não ultrapassa limites fisiológicos quando bem executado, né? Como a dança, a luta, ocorre em carga axial, gera a combinação perfeita das capacidades físicas, né? Associadas de sustentação, como força axial e ápice de flexibilidade do corpo. Se eu quisesse vender o LPO para vocês, eu falaria isso logo de cara. Como então falar mal do LPO? LPO não é o salvador da pátria. Então vamos lá. A limitação de uma só articulação, e aqui eu falo que se o sujeito tiver limitação de tornozelo, ele pode gerar uma desarticulação em cadeia, danificando o controle de todo o sistema. Vocês têm que lembrar lá que o sujeito estava em uma condição muito desfavorável quando ele recebia a barra sobre ele. Aquela condição exigiu uma perfeição de todas as combinações de movimento. Se eu não tiver em uma única articulação essa combinação, eu vou ter problemas sérios. LPO está muito longe de entregar o que muitos prometem como um esporte que torna o sujeito apto a todas as modalidades esportivas. Isso daqui seria rasgar a cartilha da especificidade das nossas articulações. LPO, como eu falei para vocês, não tem feedback, não gera pré-atividade, nem tampouco ajustes posturais compensatórios diante de uma condição inesperada. No movimento de LPO, tudo é muito previamente combinado. Sua técnica é muito diferente das modalidades esportivas com bola, com luta ou até da própria ginástica olímpica. Dessa forma, torna-se incapaz de prevenir lesões. Prevenção de lesões depende de componente técnico específico e de controle de carga. Ainda somos nada tradicionais em LPO e principalmente em professores preparados para desenvolver essa modalidade em escolas, clubes, academias e programas de saúde pública. Numa crítica muito construtiva, independentemente da modalidade esportiva, o LPO é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento do principal conjunto de capacidades físicas do ser humano, força e flexibilidade. Porém, dessa forma, em hipótese alguma, pode se transformar em uma arma de destruição em massa nas mãos de profissionais irresponsáveis e desqualificados para prescrição dessa modalidade de treinamento, ou ainda desqualificados para educar, vamos chamar assim, o praticante, de antes de levantar carga, ter a plena consciência de mobilização do seu corpo. Meus queridos, minhas queridas alunos e amigos, mais um final de aula, mais um bando de informação. E nessa informação específica, a minha preocupação maior era trazer para vocês conscientização em relação ao uso do LPO. Mais uma vez, se você perdeu algum conteúdo, vai lá no nosso canal do YouTube aqui embaixo,
Siga-nos lá nas redes sociais para se informar a respeito das novidades. E aos interessados no curso de pós-graduação de personal trainer e de biomecânica, por favor, acessem os links aqui das landing pages para maiores explicações relacionadas ao curso. Do mais, foi um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês. Uma honra gigante e mais uma vez o Deus daqui agradece e sauda o Deus que habita cada um de vocês aí. Muitíssimo obrigado, até a próxima, namastê!